Um cavalo brilhante observava a floresta com inquietação. Ele parecia captar algo incomum, o choro de um bebê. Seguindo o som, o cavalo encontra uma caixa de papelão na floresta. O que ele faz com o que encontra dentro dela deixou todos arrepiados. Antes de ouvir essa história de tirar o fôlego, lembre-se de se inscrever no canal. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa. Na Fazenda Esperança, Maria Luísa caminhava em direção ao estábulo, seus passos ecoando suavemente na terra batida. Ela parou por um momento, observando o cavalo de pelo negro como a noite, Sombra, que parecia inquieto, suas orelhas se movendo nervosamente. "O que foi, garoto?" Maria Luísa perguntou, aproximando-se do animal. Sombra relinchou baixinho, seus olhos fixos na floresta densa que cercava a propriedade. A mulher franziu o senho, seguindo o olhar do cavalo, mas não viu nada além das árvores balançando suavemente com a brisa vespertina. Dando de ombros, ela continuou seus afazeres, alimentando os animais e verificando as cercas. O dia havia sido longo e exaustivo, como sempre era na fazenda. Enquanto trabalhava, Maria Luísa não pôde deixar de notar que Sombra continuava agitado, relinchando ocasionalmente e olhando para a floresta. À medida que a noite caía, envolvendo a fazenda em sombras, Maria Luísa finalmente terminou suas tarefas e se dirigiu para a casa. Ela morava sozinha desde que seu marido, João, havia partido em uma viagem de negócios há quase um ano. A solidão às vezes pesava, mas ela encontrava conforto na rotina da fazenda e no carinho de seus animais. Já era tarde da noite quando um som estranho acordou Maria Luísa de seu sono leve. Ela se sentou na cama, atenta, tentando identificar o que havia ouvido. Por um momento tudo ficou em silêncio. Então, o som veio novamente, um relincho alto e desesperado de Sombra. Preocupada, Maria Luísa se levantou rapidamente, vestiu um roupão e calçou suas botas. Pegou uma lanterna e saiu apressadamente em direção ao estábulo. Ao chegar lá, encontrou Sombra extremamente agitado, batendo os cascos no chão e sacudindo a cabeça freneticamente. "Calma, meu querido", ela disse suavemente, aproximando-se do cavalo. "O que está acontecendo?" Foi então que ela ouviu um som fraco e distante, quase imperceptível, mas inconfundível, o choro de um bebê. Maria Luísa congelou, seu coração acelerando. O choro vinha da direção da floresta. Sem pensar duas vezes, ela abriu a porta do estábulo. Sombra imediatamente saiu, como se estivesse esperando por esse momento. O cavalo parou ao lado dela, inclinando-se ligeiramente. Entendendo o convite silencioso, Maria Luísa montou em Sombra, agarrando-se à sua crina. "Vamos lá, garoto", ela sussurrou. "Mostre-me o caminho." Sombra partiu em um galope suave, adentrando a floresta escura. Os galhos das árvores passavam rápido, arranhando o rosto de Maria Luísa, mas ela mal sentia, concentrada apenas no som do choro que ficava cada vez mais alto. Finalmente, Sombra desacelerou, entrando em uma pequena clareira banhada pelo luar. Ali no centro estava uma caixa de papelão. O choro vinha de dentro dela. Com o coração na garganta, Maria Luísa desmontou e se aproximou da caixa. Suas mãos tremiam quando ela abriu as abas de papelão. Dentro, enrolado em cobertores finos, estava um bebê. Uma menina de não mais que alguns meses de idade, chorando desesperadamente. "Oh, meu Deus!" Maria Luísa ofegou, pegando a criança nos braços. O bebê estava gelado, tremendo de frio. Quem faria uma coisa dessas? Ela olhou ao redor da clareira, procurando por qualquer sinal de quem poderia ter deixado o bebê ali, mas não viu nada além das sombras da floresta. Sombra relinchou suavemente, como se estivesse tentando confortá-la. "Temos que levá-la para casa", Maria Luísa disse, montando novamente no cavalo com o bebê seguro em seus braços. "Rápido, Sombra." O cavalo não precisou de mais incentivo. Ele galopou de volta para a fazenda, seus cascos ecoando na noite silenciosa. Maria Luísa segurava o bebê firmemente contra seu peito, sentindo o pequeno corpo tremer. Assim que chegaram à fazenda, Maria Luísa correu para dentro de casa, envolvendo o bebê em cobertores quentes. Suas mãos tremiam enquanto ela discava o número da polícia. "Por favor, venham rápido",
ela disse assim que atenderam. Encontrei um bebê abandonado na floresta. Ele precisa de ajuda médica urgente. Enquanto esperava a chegada das autoridades, Maria Luísa embalava a criança, sussurrando palavras de conforto. O bebê havia parado de chorar, seus olhinhos fixos no rosto da mulher que o salvara. Não se preocupe, pequena, Maria Luísa murmurou, sentindo uma onda de proteção tomar conta de seu coração. Você está segura agora. Eu vou cuidar de você. Lá fora, Sombra relinchou novamente, como se estivesse de acordo. Maria Luísa olhou pela janela, vendo o cavalo negro parado no quintal, seus olhos brilhando à luz da lua. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida acabara de mudar para sempre. O amanhecer trouxe consigo uma agitação incomum à Fazenda Esperança. Viaturas policiais e uma ambulância estacionaram em frente à casa de Maria Luísa, seus faróis piscando silenciosamente na luz suave da manhã. O bebê, agora aquecido e alimentado com leite morno, dormia pacificamente nos braços de Maria Luísa, enquanto ela relatava os eventos da noite anterior aos oficiais. Senhora, precisamos fazer uma varredura completa na área onde a criança foi encontrada, disse o detetive Oliveira, um homem de meia idade com olhos perspicazes. A senhora poderia nos guiar até lá? Maria Luísa assentiu, relutante em deixar o bebê, mas sabendo que era necessário. Ela o entregou aos cuidados dos paramédicos e montou em Sombra, guiando a equipe de investigação pela floresta. O cavalo parecia ansioso, suas orelhas se movendo constantemente, atentas a cada som. Ao chegarem à clareira, a equipe começou imediatamente a vasculhar a área. Maria Luísa observava, sentindo uma mistura de preocupação e curiosidade. Foi então que o detetive Oliveira chamou sua atenção. Senhora Maria Luísa, venha ver isso, ele disse apontando para um local próximo de onde a caixa com o bebê havia sido encontrada. Aproximando-se, Maria Luísa viu algo que fez seu coração acelerar. Uma segunda caixa, vazia, meio escondida sob alguns arbustos. Ao redor dela, marcas no solo indicavam que algo, ou alguém, havia sido arrastado. O que isso significa? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. O detetive franziu o senho. Não tenho certeza, mas parece que pode haver mais nessa história do que imaginávamos inicialmente. Enquanto a equipe continuava a investigação, um grito repentino ecoou pela floresta, fazendo todos se voltarem em sua direção. Maria Luísa sentiu Sombra ficar tenso sob ela, seus músculos se contraindo como se estivesse pronto para correr. De repente, das sombras entre as árvores, surgiu uma figura. Era uma menina, não mais que 6 ou 7 anos, com cabelos emaranhados e roupas rasgadas. Seus olhos selvagens percorreram o grupo e ela soltou um som gutural, quase animal. Meu Deus, sussurrou Maria Luísa, chocada com a aparência da criança. O detetive Oliveira deu um passo à frente, tentando se aproximar da menina, mas ela recuou assustada. Seus movimentos eram erráticos, mais parecidos com os de um animal acuado do que com os de uma criança. Calma, pequena, Maria Luísa disse suavemente, desmontando de Sombra. Ela se ajoelhou, estendendo a mão para a menina. Está tudo bem. Ninguém vai machucar você. A menina hesitou, seus olhos alternando entre Maria Luísa e os outros ao redor. Lentamente, quase que instintivamente, ela começou a se aproximar. Seu comportamento lembrava o de um filhote selvagem, cauteloso, mas curioso. Foi Sombra quem finalmente quebrou o impasse. O cavalo se moveu gentilmente em direção à menina, baixando a cabeça para ela. Para surpresa de todos, a criança não se assustou. Ao contrário, ela estendeu a mão tocando o focinho de Sombra com uma familiaridade surpreendente. Maria Luísa aproveitou o momento para se aproximar mais. Você gosta de cavalos? Ela perguntou suavemente. A menina não respondeu verbalmente, mas seus olhos se fixaram em Maria Luísa, menos ariscos agora. Com paciência e gentileza, Maria Luísa conseguiu se aproximar o suficiente para envolver a menina em um cobertor. A criança não resistiu, parecendo exausta e confusa. Precisamos levá-la para ser examinada, o detetive Oliveira disse, sua voz misturando preocupação e perplexidade.
Isso é incomum, para dizer o mínimo. Maria Luísa assentiu, segurando a menina em seus braços. Ela podia sentir o pequeno corpo tremer, não de medo, mas como se estivesse se reajustando ao contato humano após muito tempo. De volta à fazenda, a menina foi examinada pelos paramédicos, enquanto Maria Luísa observava ansiosamente. O bebê, acordado agora, estava nos braços de uma assistente social, seus olhinhos curiosos observando tudo ao redor. Senhora Maria Luísa, o detetive Oliveira a chamou para um lado. Precisamos conversar sobre o que acontecerá com essas crianças agora. Maria Luísa sentiu um aperto no peito. A ideia de ver as crianças partir doía mais do que ela esperava. O que vai acontecer com elas? Bem, normalmente elas seriam levadas para um abrigo temporário, enquanto procuramos por parentes ou famílias adotivas. Ele explicou. Mas dadas as circunstâncias incomuns, especialmente com a menina mais velha, pode ser melhor mantê-las em um ambiente mais familiar por enquanto. Maria Luísa respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções, medo, esperança, determinação. Eu posso cuidar delas, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Pelo menos, até descobrirmos mais sobre sua situação. O detetive a observou por um momento, então assentiu lentamente. Vou precisar conversar com a assistência social, mas acredito que possa ser arranjado. A senhora entende a responsabilidade que está assumindo? Maria Luísa olhou para as duas crianças, o bebê inocente e a menina selvagem que agora dormia, exausta, em uma maca improvisada. Ela pensou em Sombra, em como ele as havia encontrado, em como parecia haver uma conexão inexplicável entre eles. Entendo, ela disse, sua voz firme. Estou pronta para isso. Enquanto o sol subia no céu, banhando a fazenda Esperança em luz dourada, Maria Luísa sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O mistério por trás dessas crianças estava longe de ser resolvido, mas ela estava determinada a protegê-las e, quem sabe, desvendar os segredos que as trouxeram até ela. Sombra relinchou suavemente do lado de fora, como se estivesse aprovando a decisão. Maria Luísa sorriu, sentindo que, de alguma forma, isso era apenas o começo de uma jornada muito maior. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a Fazenda Esperança. Maria Luísa, agora responsável por duas crianças misteriosas, via seus dias preenchidos com uma mistura de desafios e descobertas. O bebê, que ela carinhosamente chamou de Lua devido aos olhos grandes e brilhantes que lembravam o astro noturno, adaptou-se rapidamente à vida na fazenda. Seus sorrisos e gargalhadas enchiam a casa de alegria, trazendo luz até nos dias mais difíceis. A menina mais velha, por outro lado, apresentava desafios únicos. Maria Luísa decidiu chamá-la de Flora, inspirada pela conexão da criança com a natureza. Flora não falava e ainda demonstrava comportamentos mais animalescos do que humanos. Ela preferia dormir no chão, comia com as mãos e frequentemente fugia para a floresta apenas para ser gentilmente guiada de volta por Sombra. Foi numa tarde ensolarada, cerca de um mês após a chegada das crianças, que Maria Luísa fez uma descoberta intrigante. Ela estava na varanda, observando Flora brincar no quintal com Sombra, quando notou algo estranho no comportamento do cavalo. Sombra parecia estar guiando Flora, conduzindo-a em um padrão específico pelo terreno. A menina o seguia sem hesitação, como se entendesse perfeitamente o que o animal queria. Intrigada, Maria Luísa se aproximou. "O que vocês estão fazendo, hein?" Ela perguntou suavemente, mais para si mesma do que esperando uma resposta. Para sua surpresa, Flora parou e olhou diretamente para ela. Seus olhos, geralmente distantes, pareciam focados e alertas. A menina apontou para a Sombra e depois para a floresta, fazendo um som baixo e gutural. Maria Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você quer me mostrar algo, Flora?" A menina assentiu vigorosamente, a primeira vez que respondia diretamente a uma pergunta. Sombra relinchou suavemente, como se estivesse encorajando. "Tudo bem", Maria Luísa disse, seu coração acelerando com a antecipação. "Deixe-me só pegar a lua e podemos ir."
Minutos depois, com o bebê seguro em um sling improvisado, Maria Luísa seguia Flora e Sombra para dentro da floresta. A menina se movia com uma confiança surpreendente, guiando-os por caminhos quase invisíveis entre as árvores. Após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram a uma pequena clareira que Maria Luísa não reconheceu. No centro, parcialmente coberto por folhas e terra, estava algo que fez seu coração saltar. Uma velha mochila. Flora correu para a mochila, puxando-a do chão com uma força surpreendente para seu tamanho. Ela a trouxe para Maria Luísa, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções que a mulher não conseguia decifrar completamente. Com mãos trêmulas, Maria Luísa abriu a mochila. Dentro, encontrou roupas infantis sujas e rasgadas, uma garrafa d'água vazia e, no fundo, um caderno surrado. "Oh, meu Deus!" ela sussurrou pegando o caderno. As páginas estavam manchadas e algumas eram quase ilegíveis, mas à medida que folheava, palavras e frases começaram a saltar. Experimento de reconexão natural. As crianças devem ser uma com a terra, desenvolver dons únicos, livres das restrições da sociedade. Maria Luísa sentiu seu estômago revirar. O que ela estava lendo parecia ser um diário ou registro de algum tipo de grupo ou culto. Um grupo que acreditava em criar crianças na natureza, longe da civilização. "Flora", ela disse suavemente, olhando para a menina que agora acariciava o focinho de Sombra. "Você viveu aqui, com outras pessoas?" A criança não respondeu verbalmente, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se aproximou de Maria Luísa e pela primeira vez iniciou contato físico, abraçando as pernas da mulher. Naquele momento, Lua começou a chorar, como se sentisse a tensão no ar. Maria Luísa a embalou gentilmente, sua mente girando com as implicações do que havia descoberto. "Precisamos voltar", ela disse finalmente. "Temos que contar ao detetive Oliveira sobre isso." Enquanto caminhavam de volta para a fazenda, Maria Luísa não podia deixar de pensar no que aquele diário significava. Quem eram essas pessoas? Por que abandonaram as crianças? E mais importante, havia mais crianças lá fora perdidas na floresta? Sombra caminhava ao lado deles, seu corpo tenso como se estivesse em alerta. Maria Luísa percebeu que o cavalo parecia entender a gravidade da situação. Ela se lembrou de como ele havia encontrado as crianças naquela primeira noite e se perguntou, não pela primeira vez, se havia mais na história de Sombra do que ela sabia. Ao chegarem à fazenda, Maria Luísa imediatamente ligou para o detetive Oliveira. Enquanto esperava sua chegada, ela olhou para Flora e Lua, um sentimento de proteção feroz crescendo em seu peito. "Não se preocupem, pequenas", ela sussurrou. "Vamos descobrir o que aconteceu. E eu prometo, vou manter vocês seguras, não importa o que aconteça." Sombra relinchou suavemente do lado de fora, como se estivesse fazendo a mesma promessa. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas pelo quintal da fazenda. Maria Luísa sabia que os dias seguintes trariam mais perguntas do que respostas, mas estava determinada a desvendar o mistério, por Flora, por Lua e por todas as outras crianças que poderiam estar lá fora, esperando para serem encontradas. O detetive Oliveira chegou à Fazenda Esperança no início da noite, seu rosto grave refletindo a seriedade da situação. Maria Luísa o recebeu na varanda, as crianças já adormecidas dentro da casa. "Senhora Maria Luísa", ele cumprimentou, seus olhos cansados indicando que as últimas semanas não haviam sido fáceis para ele também. "O que a senhora descobriu?" Ela o guiou para dentro, onde o diário estava aberto sobre a mesa da cozinha. Enquanto o detetive examinava o conteúdo, Maria Luísa relatou os eventos do dia, desde o comportamento incomum de Sombra até a descoberta na floresta. "Isso é perturbador", Oliveira murmurou, folheando as páginas manchadas. "Parece que estamos lidando com algum tipo de culto ou grupo extremista. Mas por que abandonar as crianças?" Maria Luísa perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "E pode haver mais delas lá fora?" O detetive suspirou pesadamente. "É possível. Vou precisar de uma equipe de busca para vasculhar a área mais extensivamente. Quanto ao motivo do abandono..." Ele fez uma pausa, seu olhar se perdendo por um momento.
Talvez tenham sido forçados a fugir ou talvez o experimento deles tenha dado errado de alguma forma. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo som suave da respiração das crianças, dormindo no quarto ao lado. Tem mais uma coisa, Maria Luísa disse hesitantemente. É sobre Sombra. Ela contou ao detetive sobre o comportamento do cavalo, como ele parecia ter uma conexão especial com as crianças, especialmente com Flora. É como se ele as conhecesse de alguma forma, ela concluiu. Como se tivesse uma história com elas que não conhecemos. O detetive Oliveira franziu o senho, pensativo. A senhora disse que adquiriu Sombra há quanto tempo? Quase 1 ano, Maria Luísa respondeu. Ele apareceu na fazenda um dia, ferido e assustado. Ninguém o reclamou, então acabei ficando com ele. 1 ano, o detetive murmurou, folheando novamente o diário. Aqui, ele apontou para uma entrada. Esta menção a um guardião negro que desapareceu. A data coincide aproximadamente com a chegada de Sombra à fazenda. Maria Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que Sombra pertencia a eles? É uma possibilidade que não podemos descartar, Oliveira respondeu. Ele pode ser nossa melhor pista para encontrar mais crianças ou até mesmo o grupo responsável por tudo isso. Naquele momento, um choro suave veio do quarto. Maria Luísa se levantou automaticamente para verificar, retornando momentos depois com Lua nos braços. O que acontece agora? Ela perguntou, embalando gentilmente o bebê. Vou mobilizar uma equipe para uma busca mais extensa na floresta, o detetive respondeu, levantando-se. E vou precisar levar esse diário para análise. Enquanto isso, preciso que a senhora fique atenta a qualquer comportamento incomum das crianças ou de Sombra. Qualquer coisa pode ser uma pista. Maria Luísa assentiu, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Quando o detetive estava prestes a sair, ela o chamou. Detetive Oliveira. Sua voz era firme, apesar do turbilhão de emoções em seu interior. Eu quero ajudar na investigação. Essas crianças, elas são minha responsabilidade agora. Preciso saber a verdade tanto quanto o senhor. O detetive a observou por um longo momento. Então assentiu lentamente. Entendo. Vou mantê-la informada sobre nossos progressos. Mas, por favor, senhora Maria Luísa, tenha cuidado. Não sabemos com quem estamos lidando. Após a partida do detetive, Maria Luísa ficou na varanda, Lua adormecida em seus braços. A noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente no céu escuro. Sombra pastava tranquilamente no campo próximo, sua figura negra quase se fundindo com as sombras. Maria Luísa não pôde deixar de se perguntar sobre o passado do cavalo. O que ele tinha visto? O que sabia? E como isso poderia ajudar a desvendar o mistério que envolvia Flora e Lua? Um barulho suave a fez se virar. Flora estava parada na porta, seus olhos grandes e curiosos fixos em Maria Luísa. Ei, pequena. Maria Luísa sorriu suavemente. Não consegue dormir? Flora não respondeu, mas se aproximou, tocando gentilmente o rosto de Lua. Havia algo em seus olhos, uma mistura de proteção e conhecimento que parecia além de seus anos. Vocês duas estão seguras aqui, Maria Luísa sussurrou, abraçando Flora com seu braço livre. Prometo que vou descobrir o que aconteceu com vocês e vamos ficar juntas, não importa o que aconteça. Enquanto as três permaneciam ali, unidas sob o céu estrelado, Maria Luísa sentiu uma determinação crescer dentro dela. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. Por Flora, por Lua e pela verdade que ainda estava escondida nas sombras da floresta. Os dias que se seguiram trouxeram uma mistura de apreensão e esperança para a Fazenda Esperança. Maria Luísa dividia seu tempo entre cuidar das crianças e auxiliar nas buscas pela floresta, sempre atenta a qualquer sinal que pudesse desvendar o mistério que as envolvia. Flora, embora ainda não falasse, começava a mostrar sinais de progresso. Ela agora aceitava dormir em uma cama, ainda que frequentemente Maria Luísa a encontrasse enrolada no tapete pela manhã. Sua conexão com Sombra continuava intrigante. Os dois pareciam comunicar-se de uma forma que ia além da compreensão de Maria Luísa. Numa tarde particularmente quente,
Enquanto Maria Luísa observava Flora brincar no quintal com Sombra, ela notou algo diferente. A menina parecia estar conversando com o cavalo, fazendo gestos elaborados com as mãos e emitindo sons suaves que lembravam vagamente palavras. Intrigada, Maria Luísa se aproximou silenciosamente, tentando não interromper a interação. Foi então que ela ouviu. Era quase imperceptível, mas Flora estava sussurrando algo. Casa, floresta, perigo. O coração de Maria Luísa acelerou. Eram as primeiras palavras reais que ela ouvia Flora dizer. Lutando contra o impulso de correr e abraçar a menina, ela continuou observando, esperando ouvir mais. Flora continuou seu diálogo com Sombra por mais alguns minutos, até que de repente parou, como se tivesse sentido a presença de Maria Luísa. A menina se virou, seus olhos encontrando os de sua cuidadora. Flora, Maria Luísa disse suavemente, ajoelhando-se para ficar no nível da criança. Você pode me contar sobre a casa na floresta? Os olhos de Flora se arregalaram, uma mistura de medo e reconhecimento passando por eles. Ela olhou para a Sombra, como se buscasse aprovação, e o cavalo relinchou suavemente. Lentamente, hesitantemente, Flora começou a fazer gestos. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela apontava para a floresta, depois fazia um movimento que lembrava um telhado sobre sua cabeça. Casa, ela sussurrou, sua voz rouca pelo desuso. Maria Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Sim, querida. A casa. Você pode me mostrar onde fica? Flora hesitou novamente, olhando para a Sombra. O cavalo se aproximou, gentilmente empurrando a menina com o focinho, como se a encorajasse. Finalmente, Flora assentiu. Ela pegou a mão de Maria Luísa e começou a puxá-la em direção à floresta. Sombra o seguiu de perto, como um guardião silencioso. Espere, Flora, Maria Luísa disse, parando. Precisamos avisar o detetive Oliveira primeiro, e temos que levar a Lua conosco. Flora pareceu entender, esperando pacientemente enquanto Maria Luísa fazia uma rápida ligação para o detetive e preparava Lua para a jornada. Em poucos minutos, estavam prontos para partir. A caminhada pela floresta foi lenta e cuidadosa. Flora liderava o caminho, ocasionalmente parando para tocar uma árvore ou examinar uma pedra, como se estivesse relembrando um caminho há muito esquecido. Sombra caminhava ao lado deles, suas orelhas constantemente se movendo, alerta a qualquer som. Após o que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas 40 minutos, eles chegaram a uma pequena clareira. No centro, parcialmente escondida pela vegetação, estava uma estrutura de madeira desgastada. Os restos do que um dia deve ter sido uma cabana. Maria Luísa sentiu seu coração acelerar. É aqui, Flora? Esta era a casa? A menina assentiu, seus olhos fixos na estrutura. Havia uma mistura de emoções em seu rosto, medo, tristeza, mas também uma estranha sensação de alívio, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Cautelosamente, eles se aproximaram da cabana. A estrutura estava claramente abandonada há algum tempo, com plantas crescendo através das tábuas e o telhado parcialmente desabado. Não entre, Maria Luísa advertiu Flora, segurando Lua mais perto de si. Pode não ser seguro. Nesse momento, o som de galhos quebrando anunciou a chegada do detetive Oliveira e sua equipe. Senhora Maria Luísa, ele disse ofegante, vejo que encontraram algo. Rapidamente, Maria Luísa o atualizou sobre os eventos que levaram à descoberta, incluindo as primeiras palavras de Flora. O detetive ouviu atentamente, seu rosto uma máscara de concentração. Isso pode ser a quebra que estávamos esperando, ele disse finalmente. Vamos examinar o local cuidadosamente. Pode haver pistas cruciais aqui. Enquanto a equipe de investigação começava seu trabalho, Maria Luísa se sentou em um tronco caído, Flora ao seu lado e Lua em seus braços. Sombra permaneceu próximo, seus olhos atentos alternando entre a cabana e as crianças. Você foi muito corajosa hoje, Flora, Maria Luísa disse suavemente, passando a mão pelos cabelos da menina. Estou muito orgulhosa de você. Flora olhou para ela, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Era a primeira vez que Maria Luísa a via sorrir, e o gesto
encheu seu coração de esperança. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando sombras longas pela clareira, Maria Luísa sabia que estavam um passo mais perto de desvendar o mistério. Mas ela também sabia que cada resposta provavelmente traria novas perguntas. Olhando para Flora, para a lua dormindo pacificamente em seus braços e para a sombra montando guarda fielmente, ela fez uma promessa silenciosa. Não importava o que descobrissem, não importava quão difícil as coisas ficassem, ela protegeria essas crianças. Elas eram família agora, unidas por circunstâncias extraordinárias e por um vínculo que ia além do sangue. A noite caía sobre a floresta, mas para Maria Luísa parecia que uma nova luz de esperança estava nascendo. O caminho à frente ainda era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, um passo de cada vez. As semanas seguintes à descoberta da cabana trouxeram uma avalanche de novas informações e desafios para Maria Luísa e as crianças. A Fazenda Esperança se tornou o centro de uma investigação intensa, com o detetive Oliveira e sua equipe fazendo visitas frequentes para atualizar Maria Luísa sobre os progressos e fazer mais perguntas. A cabana abandonada revelou-se uma mina de ouro de informações. Entre os escombros, os investigadores encontraram documentos parcialmente destruídos, fotografias desbotadas e objetos pessoais que começavam a contar a história do misterioso grupo que havia vivido ali. Numa tarde particularmente agitada, o detetive Oliveira chegou à fazenda com uma expressão que misturava triunfo e preocupação. "Senhora Maria Luísa", ele disse, sentando-se à mesa da cozinha, "temos novidades importantes." Maria Luísa, que estava alimentando Lua, fez sinal para que ele continuasse, seu coração acelerando com antecipação. "Os documentos que encontramos na cabana nos levaram a identificar o grupo", Oliveira começou. "Eles se autodenominavam Filhos da Terra Pura. Era uma espécie de culto eco-extremista, liderado por um homem chamado Augusto Silveira." "Eco-extremista?" Maria Luísa repetiu confusa. "Sim. Eles acreditavam que a civilização moderna estava corrompendo a humanidade e que a única maneira de salvar o planeta era retornar a um estilo de vida primitivo, em completa harmonia com a natureza." O detetive fez uma pausa, seu olhar se desviando para Flora, que brincava silenciosamente no canto da sala. Parte de sua filosofia envolvia criar crianças longe de qualquer influência da sociedade moderna. Maria Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Então Flora e Lua provavelmente nasceram no grupo, ou foram levadas para lá muito jovens", Oliveira confirmou. "Mas há mais. Encontramos registros que sugerem que havia outras crianças no grupo, pelo menos mais 5. O choque fez Maria Luísa apertar Lua um pouco mais forte, fazendo o bebê soltar um pequeno protesto. "Outras crianças? Onde elas estão agora?" O detetive suspirou pesadamente. "Ainda não sabemos. Os registros param abruptamente há cerca de 1 ano. Coincidentemente, foi mais ou menos quando Sombra apareceu na sua fazenda." Maria Luísa olhou para fora da janela, onde Sombra pastava tranquilamente. A conexão entre o cavalo e as crianças continuava sendo um mistério intrigante. "Há mais uma coisa", Oliveira continuou, sua voz ficando mais séria. "Encontramos evidências de que o grupo pode ter se dividido devido a conflitos internos. Alguns membros queriam intensificar suas práticas, tornando-as mais extremas." "O que isso significa?" Maria Luísa perguntou, temendo a resposta. "Não temos certeza, mas..." O detetive hesitou. "Há indícios de que alguns membros possam ter planejado ações mais radicais, talvez até mesmo sequestrar outras crianças para salvá-las da sociedade moderna." O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos sons suaves de Flora brincando e Lua balbuciando. "O que fazemos agora?" Maria Luísa finalmente perguntou, sua voz trêmula. "Continuamos procurando", Oliveira respondeu firmemente. "Pelas outras crianças, pelos membros do grupo. Precisamos entender completamente o que aconteceu e garantir que ninguém mais seja prejudicado." Naquele momento, Flora se aproximou da mesa, seus olhos grandes fixos no detetive. Ela estendeu a mão, tocando gentilmente um dos documentos que ele havia trazido. "Você reconhece algo, Flora?" Maria Luísa perguntou suavemente.
A menina não respondeu verbalmente, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ela apontou para uma das fotografias parcialmente queimadas, onde se podia ver vagamente a imagem de várias crianças reunidas em torno de uma fogueira. Amigos, Flora sussurrou, sua voz quase inaudível. Maria Luísa e o detetive Oliveira trocaram olhares significativos. Era a segunda palavra que Flora havia dito desde que chegara à fazenda. Vamos encontrá-los, querida, Maria Luísa prometeu, puxando Flora para um abraço. Vamos trazer seus amigos de volta. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Esperança, Maria Luísa se viu diante de uma encruzilhada. O mistério estava longe de ser resolvido e cada nova descoberta parecia trazer mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara: o destino havia colocado essas crianças em sua vida por uma razão. Olhando para Flora e Lua, agora adormecidas em seus respectivos quartos, e para a sombra que mantinha sua vigília silenciosa do lado de fora, Maria Luísa fez uma promessa silenciosa. Ela iria até o fim dessa jornada, não importava o quão perigosa ou difícil ela se tornasse, porque agora, mais do que nunca, ela entendia que não estava apenas cuidando dessas crianças. Ela estava lutando pelo futuro delas e, talvez, pelo futuro de muitas outras. Com essa resolução em mente, Maria Luísa se preparou para os desafios que viriam. A verdade estava lá fora, escondida nas sombras da floresta e nos segredos do passado, e ela estava determinada a encontrá-la. O amanhecer trouxe consigo uma nova determinação, a Fazenda Esperança. Maria Luísa acordou cedo, sua mente repleta de planos e possibilidades. As revelações do dia anterior haviam acendido nela um fogo que não podia ser ignorado. Enquanto preparava o café da manhã para as crianças, ela ouviu um relincho familiar vindo do lado de fora. Sombra parecia inquieto, seus olhos fixos na orla da floresta. Maria Luísa franziu o senho, uma sensação estranha se instalando em seu estômago. "O que foi, garoto?" ela murmurou, aproximando-se do cavalo. Foi então que ela notou pegadas frescas na terra úmida do orvalho da manhã, levando da floresta até perto da casa e de volta. Alguém havia estado ali durante a noite. Com o coração acelerado, Maria Luísa correu de volta para dentro, verificando freneticamente se Flora e Lua estavam seguras. Para seu alívio, as duas meninas ainda dormiam pacificamente em seus quartos. Sem perder tempo, ela ligou para o detetive Oliveira. "Alguém esteve aqui", ela disse assim que ele atendeu. "Durante a noite, há pegadas. Não toquem nada", Oliveira instruiu, sua voz tensa. "Estou a caminho com uma equipe." Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar eternamente. Maria Luísa manteve as crianças dentro de casa, seus olhos constantemente varrendo o perímetro da propriedade em busca de qualquer movimento suspeito. Quando o detetive Oliveira finalmente chegou com sua equipe, a fazenda rapidamente se transformou em uma cena de investigação. Técnicos forenses examinavam as pegadas, tirando fotos e fazendo moldes. "Parecem ser de um homem adulto", Oliveira explicou a Maria Luísa. "E há mais. Encontramos isso preso em um arbusto perto da casa." Ele mostrou a ela um pequeno pedaço de tecido verde escuro, quase da cor das folhas da floresta. "Pode ser parte de uma roupa camuflada", o detetive continuou. "O que sugere que quem quer que tenha estado aqui estava tentando não ser visto." Maria Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você acha que pode ser alguém do grupo? Dos filhos da Terra Pura?" Oliveira assentiu gravemente. "É uma possibilidade que não podemos descartar. Senhora Maria Luísa, preciso ser franco com a senhora. Acho que não é mais seguro para as crianças ficarem aqui." As palavras do detetive caíram como um peso sobre Maria Luísa. A ideia de se separar de Flora e Lua, mesmo que temporariamente, fazia seu coração doer. Mas ela sabia que a segurança das meninas tinha que vir em primeiro lugar. "Para onde iríamos?" ela perguntou, sua voz trêmula. "Temos um local seguro preparado", Oliveira respondeu. "Uma casa de segurança na cidade. Vocês ficariam lá até resolvermos esta situação." Maria Luísa assentiu lentamente, sabendo que não tinha escolha. "E Sombra?" O detetive hesitou. "Infelizmente, não podemos levá-lo para a cidade.
mas posso deixar alguns oficiais aqui para vigiá-lo e cuidar da fazenda. A ideia de deixar Sombra para trás fez o coração de Maria Luísa apertar ainda mais. O cavalo havia se tornado parte integral de suas vidas, quase como um guardião para as meninas. Enquanto se preparavam para partir, Flora parecia sentir que algo estava errado. Ela se agarrou a Maria Luísa, seus olhos grandes cheios de medo e confusão. "Está tudo bem, querida", Maria Luísa sussurrou, abraçando a menina. "Vamos fazer uma pequena viagem, só isso. Estaremos de volta antes que você perceba." Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Maria Luísa não podia evitar a sensação de que estava mentindo. A verdade era que ela não sabia quando ou se voltariam. Quando o carro policial chegou para levá-los, Maria Luísa fez uma última parada no estábulo. Sombra a observava com seus olhos inteligentes, como se entendesse exatamente o que estava acontecendo. "Cuide da fazenda para mim, ok?" Ela disse, sua voz embargada. "E se você puder, mantenha um olho aberto por qualquer coisa estranha." O cavalo relinchou suavemente, encostando seu focinho no ombro de Maria Luísa, em um gesto quase humano de conforto. Enquanto o carro se afastava da Fazenda Esperança, Maria Luísa olhou pelo retrovisor, vendo Sombra parado no portão, sua figura imponente diminuindo a distância. Flora, sentada ao seu lado, também olhava para trás, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Maria Luísa sabia que estavam deixando para trás mais do que apenas uma fazenda. Estavam deixando um lar, um santuário que haviam construído juntos. Mas ela também sabia que, às vezes, para proteger o que amamos, precisamos fazer escolhas difíceis. Enquanto a paisagem familiar dava lugar aos contornos da cidade, Maria Luísa fez uma promessa silenciosa. Eles voltariam. E quando o fizessem, seria com todas as respostas que buscavam, e com a certeza de um futuro seguro. O caminho à frente era incerto, cheio de perigos desconhecidos. Mas com Flora e Lua ao seu lado, Maria Luísa sabia que enfrentaria qualquer desafio, porque agora, mais do que nunca, elas eram uma família, e famílias permanecem unidas, não importa o que aconteça. Os dias na casa de segurança se arrastavam lentamente, cada um trazendo uma mistura de ansiedade e esperança para Maria Luísa e as meninas. Flora, em particular, parecia sentir profundamente a mudança, muitas vezes ficando horas olhando pela janela, como se esperasse ver a familiar silhueta de Sombra emergindo das ruas da cidade. Foi numa tarde chuvosa, quase 2 semanas após sua partida da fazenda, que o detetive Oliveira apareceu com notícias que mudariam tudo. "Senhora Maria Luísa", ele disse, seu rosto uma mistura de emoções. "Encontramos as outras crianças." O coração de Maria Luísa saltou. "Onde? Como elas estão?" "Estão seguras agora", Oliveira assegurou. "Foram encontradas em um acampamento improvisado a vários quilômetros da cabana original. Parece que alguns membros do grupo tentaram manter o experimento em andamento, mesmo após a divisão." Maria Luísa sentiu lágrimas de alívio se formando em seus olhos. "E os responsáveis?" "A maioria foi capturada", o detetive respondeu, "incluindo Augusto Silveira, o líder, mas..." Ele hesitou. "Ainda há alguns foragidos." A notícia trouxe um misto de alívio e preocupação. Enquanto era reconfortante saber que as crianças estavam a salvo e que os principais responsáveis haviam sido capturados, a ideia de que alguns membros do grupo ainda estavam à solta era perturbadora. "O que acontece agora?" Maria Luísa perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Bem, é aí que as coisas ficam complicadas", Oliveira disse, inclinando-se para a frente. "As crianças resgatadas precisarão de cuidados especiais, de alguém que entenda sua situação única, e, francamente, a senhora tem feito um trabalho notável com Flora e Lua." Maria Luísa sentiu seu coração acelerar, começando a entender onde o detetive queria chegar. "Estamos considerando a possibilidade de reunir todas as crianças em um local seguro", ele continuou. "Um lugar onde possam receber o cuidado e a atenção de que precisam para se readaptar. E gostaríamos que a senhora liderasse esse esforço." A proposta pegou Maria Luísa de surpresa. Era uma responsabilidade enorme, mas ao mesmo tempo sentia que era exatamente o que deveria fazer.
Eu ficaria honrada, ela respondeu, sua voz firme apesar da emoção. Mas e a fazenda? E Sombra? O detetive sorriu. Na verdade, estávamos pensando em usar a Fazenda Esperança como base para esse projeto, com algumas adaptações de segurança, é claro. E quanto à Sombra, ele fez uma pausa, um brilho de diversão em seus olhos. Bem, ele tem sido um excelente vigia. Até ajudou a capturar um dos membros fugitivos que tentou voltar à fazenda. Maria Luísa não pôde conter um sorriso. Claro que Sombra faria algo assim. Ele sempre foi mais do que apenas um cavalo. Nos dias que se seguiram, os preparativos para o retorno à fazenda e a chegada das outras crianças foram feitos em ritmo acelerado. A Fazenda Esperança foi equipada com sistemas de segurança de última geração e uma equipe de profissionais, incluindo psicólogos, terapeutas e educadores especializados, foi montada para ajudar no cuidado e reabilitação das crianças. Quando finalmente chegou o dia do retorno, Maria Luísa sentiu uma mistura de emoções, ansiedade e esperança, determinação. Enquanto o carro se aproximava da entrada familiar da fazenda, ela viu uma figura conhecida esperando no portão. Sombra relinchou alto ao vê-los, sua cauda balançando de excitação. Ao seu lado, para surpresa de Maria Luísa, estavam 5 crianças, todas olhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Flora, que havia estado quieta durante toda a viagem, de repente se animou. "Amigos", ela sussurrou, sua voz cheia de emoção. Quando o carro parou, Flora foi a primeira a sair, correndo em direção às outras crianças. Para espanto de todos, as crianças a receberam com abraços e sorrisos tímidos. Era como se um elo invisível as conectasse, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Maria Luísa observou a cena com lágrimas nos olhos, Lua segura em seus braços. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Cada uma dessas crianças carregava cicatrizes invisíveis, traumas que levariam tempo para curar, mas vendo-as juntas, apoiando-se mutuamente, ela sentiu uma onda de esperança. Sombra se aproximou, gentilmente empurrando Maria Luísa com o focinho, como se dissesse bem-vinda de volta. Ela sorriu, acariciando o pescoço do animal. "Obrigada por cuidar de tudo, amigo", ela sussurrou. Olhando para o grupo de crianças, para a Sombra, e para a fazenda que agora seria um santuário de cura, Maria Luísa sentiu uma certeza se instalar em seu coração. Eles haviam enfrentado o desconhecido, desafiado as sombras do passado e emergido mais fortes. A Fazenda Esperança vivia agora à altura de seu nome. Era um lugar de novos começos, de segundas chances. Um lugar onde crianças perdidas poderiam encontrar um lar, onde os laços mais fortes não eram os de sangue, mas os forjados através do amor, da compreensão e da resiliência. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a fazenda, Maria Luísa soube que esta não era um final, mas um novo começo. A jornada de cura estava apenas começando, mas juntos, crianças, adultos e até mesmo um cavalo muito especial, eles enfrentariam cada desafio, um dia de cada vez.